Meu senhor e minha senhora, hoje quero relembrar uma história conhecida, todo mundo fala dela. Já ouvi 1 milhão de pregações a respeito deste ocorrido, mas a Bíblia ela é viva. Tenho falado direto sobre isso, não nas letras, que ela mesma diz que a letra mata, mas o Espírito vivifica. Então viver a Bíblia sem o Espírito Santo não é possível. E eu quero lhes falar hoje sobre Davi e Golias. Está aí em 1 Samuel 17. Todos conhecem essa história, todo mundo sabe, né? Davi matou Golias e tal. Então vamos ler alguns trechos, né? Algumas passagens rapidinho, que eu quero falar para você nessa manhã, meu senhor e minha senhora, a respeito do homem que está seguro em Deus. Ele não precisa ser forte, ter poder, ter dinheiro, ter carros, casas, ter cargos e etc. Davi, por exemplo, nós vemos que era, vamos dizer assim, o menor de sua casa, tanto que seus irmãos estavam guerreando e ele estava em casa, cuidando das ovelhas. E aí o seu pai pede para que ele vá até lá o campo de batalha, levar lá uns queijinhos para os irmãos e saber notícia, né, como é que vai. E Davi chega ali naquele lugar e se depara com uma cena, a princípio, meio que esquisita, né? Versículo 24. Ele chega e todos os homens de Israel, vendo aquele homem, o gigante, fugiam diante dele, tomados de pavor. Você vê que a coisa era assim, bem esquisita, né? Porque um exército, homens treinados, só em olhar pro gigantão lá do Filisteu, fugia de pavor. Mas aí, Davi fala àqueles homens que estavam ali, perto dele: que se fará o homem que matar a esse Filisteu e tirar a afronta de sobre Israel? Porque ele não estava afrontando uma pessoa só, não, ele estava afrontando uma nação inteira. E Davi aí pergunta também, né? Quem é esse incircunciso filisteu para afrontar o exército do Deus vivo? É um negócio assim, o exército inteiro fugindo de um homem, né? E chega lá um garoto, um rapaz, né, que cuidava de ovelhas, nem foi para a guerra por causa da sua fragilidade, da sua fraqueza a princípio. Fraqueza e fragilidade vista a olhos, né, carnais. E Davi diz para Saul: ó rei, não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá e pelejará contra esse filisteu. Aí Saul, né, o cara experimentadérrimo, né, conhecedor de guerra, conhecedor de batalhas e tal, diz para ele: não poderás ir contra esse filisteu para pelejar contra ele, pois tu ainda és moço, e ele homem de guerra desde a sua mocidade. E aí Davi conta para Saul aquilo que ele fez, né? Matou o urso, matou o leão e foi por aí afora, né?
Hein? Ou seja, Deus já era com Davi. E Davi estava com ele. No versículo 37, Davi vai dizer assim: o Senhor, que me livrou das garras do leão e das garras do urso, me livrará da mão deste filisteu. Então, disse Saul a Davi: vai, e o Senhor seja contigo. E aí, como sempre, as pessoas querem dar uma mãozinha, né, para Deus, dar uma mãozinha para o homem de Deus e tal. E às vezes, não quero dizer que seja sempre, porque nós precisamos um do outro, né? Mas às vezes nós cometemos falhas gravíssimas, tentando ajudar alguém, né? E aí Saul manda vestir a sua armadura, né, em Davi. Aí botou lá, né? Está aí no versículo 38. Pôs sobre ele, sobre sua cabeça, um capacete de bronze e vestiu uma couraça. Davi pegou a espada sobre a armadura, procurou em vão andar, não conseguia nem andar, pois não estava acostumado com aquilo. Então Davi disse a Saul: não posso andar com isto, pois não estou acostumado. E Davi tirou toda aquela armadura, né? E aqui eu aprendo também uma lição: você não pode lutar com as armas dos outros. Você tem que lutar com as suas armas. Muita gente vive pedindo, né? Tem o crente 6 horas, né? Que eles falam, né? 6 horas por mim, 6 horas por mim, 6 horas por mim. Tudo que é canto que ele vai, 6 horas por mim, 6 horas por mim, 6 horas por mim. Quer dizer, aquela pessoa que não ora, que não mantém uma vida de oração diante de Deus, não mantém uma vida de santidade diante de Deus e quer vitória. Mas Davi não. Davi era um moço, um jovem, e aí atenção à juventude, né? Mas que andava nos propósitos de Deus. Por isso que ele tinha toda esta confiança. Quem não tem confiança nele, a confiança dele estava em Deus. E no versículo 42, quando o filisteu olha e vê Davi, aquele pataquim de gente, né, despreza Davi, porque era mancebo, ruivo e de gentil aspecto. Ou seja, sabe aquela pessoa que você olha e não dá nada por ele, não dá nada por ela? Tá aí no versículo 42, para não dizer que eu estou inventando coisa. É porque às vezes as pessoas dizem: meu pastor fala umas coisas que não... Está na Bíblia, irmão. Está na Bíblia, meu senhor, minha senhora. Tem que ler. Domingo passado foi o dia da Bíblia e eu falei a respeito disso, né? A Bíblia diz que em João 8,32, conhecereis a verdade que o libertará. Ou seja, é preciso conhecer a verdade. E para conhecer a verdade, eu preciso ler. Não é assim? Para que você conheça o Deus único e verdadeiro, o Deus da Bíblia, o Senhor Jesus, você precisa ler a Bíblia. Vamos voltar para o texto aqui. Quando o filisteu olhou e viu a Davi, desprezou-o, porquanto era mancebo, ruivo e de gentil aspecto. Ou seja, aquele homem guerreiro, grandalhão, cheio de armadura, de repente chega alguém e vai fazer com que ele vai desafiá-lo sem nada na mão, sem armadura, sem nada. E aí Davi fala para aquele homem: tu vens a mim com espada, com lança e com escudo, mas eu venho a ti em nome do Senhor Jesus dos exércitos. Jesus eu botei por minha conta, mas é ele mesmo. Em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Ou seja, olha a posição de Davi. Ele está preocupado com o exército. Não. Você está desafiando a Deus, seu incircunciso bestão.
Né? Hoje mesmo, diz ele, o Senhor te entregará na minha mão. Ou seja, eu estou confiando no Senhor. E Davi, metendo a mão no alforje, tirou dali uma pedra e com a funda lhe atirou, ferindo o filisteu na testa. A pedra se lhe cravou na testa e ele caiu com o rosto em terra. Você imagina aquele gigantão, né? Grandão, devia ter uma testona também bem grande. E Davi era bom com a funda. E além de ser bom com a funda, a pedra foi guiada com força e com mira pelo próprio Deus que Davi havia clamado para enfrentar aquele gigante. E aí nós sabemos o final da história, né? O gigante cai no chão, Davi pega aquela espada, talvez até com dificuldade de levantar, mas levanta e corta a cabeça dessa ameaça, corta a cabeça desse incircunciso, desse homem que não temia Deus. Ele tinha tudo que possa imaginar. Guerreiro, desde infância, preparado e tal, amedrontava, todos tinham medo dele, porque o cara era bom mesmo, gente. Aí um menino, com uma funda, uma pedra, roda e lança, e a pedra atinge a testa do... Pastor, bonita essa história, mas o que isso quer dizer para a minha vida? O que Deus quer dizer para a minha vida nessa manhã, você me contando essa história e tal, pá. Hoje não tem mais gigante, hoje não tem mais esse tipo de guerra e tal. É, meu senhor, o engano é muito grande. Em Efésios, no capítulo 6, no verso 12, diz que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue. Os inimigos são muito maiores e muito mais fortes do que o próprio Filisteu, do que o próprio Golias. E nós somos os Davi. Muitas vezes pequenos diante de tão grande tentações, tão grandes coisas que vêm sobre a tua vida, que vêm sobre a minha vida, que nos apavoram, que nos deixam amedrontados como estava o exército de Israel. Então é preciso que você e eu, que nós tenhamos confiança em Deus, mas confiança mesmo, meu querido. Viver em santidade. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não será atingido. Davi tinha essa confiança. E a guerra aqui nos foi deixado escrito aqui como um exemplo de que quando eu estou em Cristo, eu sou mais do que vencedor. Não importa qual seja o tamanho do gigante, não importa o tamanho do problema, entrega nas mãos de Deus, mas viva com a sua vida também nas mãos de Deus. Veja que Davi não clamou só ali, não. Ele já tinha outras experiências com Deus. Ok? Então, não pense só que na hora do sufoco você vai... Não, você tem que ter uma vida com Deus. Para quando você clamar, o poder do Senhor vai ser derramado sobre a tua vida. Tá bom, meu Senhor? Tá bom, minha senhora? Olha, crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Deus abençoe vocês.